Olá galera, meu nome é Eric e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento da biblioteca Soccer, onde a gente tem algumas funções já implementadas que podem ajudar vocês nas aplicações aí do futebol. Até mesmo para vocês pegarem inspirações e verem como que podem ser feitas algumas coisas. Lembrando que aqui são apenas sugestões e não obrigatoriedades de se utilizar essa biblioteca. A biblioteca do chutador é praticamente obrigado sim a usar ela. É o único jeito de controlar o chutador. A gente já encapsulou tudo ali para já ficar de acordo e padrão para todo mundo. Então, essa outra biblioteca é mais uma demonstração mesmo de uma forma ideal, que seria ideal de se utilizar, colocando as funções mais importantes, as funções genéricas, né, em um cabeçalho, e depois você junta tudo no seu código principal, para o seu código principal não ficar muito bagunçado e para ficar mais fácil de implementar ele, né? Então, esses são os arquivos disponíveis para baixar no site, nas versões mais atuais. Possivelmente já serão as versões definitivas. Então, temos a Arena versão 4.0 e os cabeçalhos aqui, versão 2.0. Tem alguns exemplos de controladores. Então, a gente vai pegar nessa aula aqui o cabeçalho para a gente dar uma olhada. O cabeçalho do soccer.h. Lembrando que essa é uma videoaula para detalhamento da parte de programação mesmo. E virão outras aulas para explicar a parte aplicada ao futebol. Aqui a ideia é demonstrar as funções genéricas e depois aplicar elas no futebol de robôs em si. Então aqui nós temos a inclusão de algumas bibliotecas, declaração de algumas variáveis que serão importantes ao longo da execução do programa. Aqui a gente tem uma função genérica para pegar o sinal de um número. O que ela faz? Ela basicamente, eu vou entrar com um número, um float, e ela vai me retornar o módulo dele dividido por ele mesmo. Ou seja, isso aqui vai dar 1, né? Porém, aqui vai ser sempre um número positivo, porque tem módulo, e aqui depende do sinal do próprio número. Ou seja, isso aqui vai me retornar 1 ou menos 1, dependendo do sinal do número. Aí isso daqui é usado para alguma lógica em alguma das funções aqui para baixo. Essa função aqui para identificar o robô automaticamente. Então, para questões de utilização dentro do próprio código e para o código funcionar para mais de um robô de forma automática, essa função aqui, o que ela faz? Ela vai pegar o nome do robô, tá? Ela vai pegar aí a posição 6 do nome desse robô, ou seja, né, o 7º caractere, e os nomes do robô eles são robot underline, entre parênteses um número, que vai de 2 até 5, os robôs que estão na arena. Sendo que de 2 até 5 nós temos o RE1, RE2, robô esquerdo 1, robô esquerdo 2, robô direito 1, robô direito 2. Ele vai me retornar esse nome do robô, ok? Essa função é simplesmente para isso. Essa outra função aqui, ela pega o ID do robô, digamos assim, que vai ser usado também para fazer lógicas de usar o mesmo código para robôs diferentes. Então, é o ID do robô na dupla, ou seja, ou é 1 ou é 2. Se é a dupla esquerda, o RE1 vai retornar 1, o RE2 vai retornar 2. Então, a mesma lógica da função anterior, praticamente, eu vou pegar o nome do robô, lá na 6ª posição, na 7ª posição, na verdade, que é a posição de número 6, mas corresponde ao 7º caractere. Então, ele vai me retornar esse número. Se for 2, ele vai me retornar 1, 3, 2, 4, 1, 5, 2. Estão correspondentes aqui em cima, ó, RE1, RE2. Então, 1, 2. RD1, 2. Isso, 1, 2. E deixei como default aqui para retornar 0. Ok. Essa outra função aqui, então, é a função para inicializar.
sempre chamar ela, né, antes do looping principal, ali dentro da função main, que ela vai inicializar tudo que tiver que inicializar aí, que for preciso, para as funções aqui abaixo. Ela define o time step, ela sincroniza, né, os time steps, na verdade, você vai ter que entrar com o time step do seu código, ela puxa ele para cá, aí inicia o motor direito, o motor esquerdo, seta com velocidade zero, velocidade posição para o infinito, para trabalhar sempre com velocidades, tempos e velocidades, né? Encoders, tá? Se for precisar. Nesses exemplos aqui eu não utilizei, porque a gente está usando o supervisor, mas se for utilizar, já está aqui. Habilitando os encoders. Aqui o emissor e o receptor, que é uma das adições, das novas adições nessas novas versões da Arena, são as adições de emissores e receptores, de forma que os robôs eles consigam se comunicar entre si. Robôs da mesma dupla, eles têm emissores e receptores sincronizados no mesmo canal. Então um robô consegue comunicar com o outro, avisando, por exemplo, se vai dar um passe ou se já está alinhado para receber o passe, entre outras situações que podem ser comunicadas entre a dupla. Aqui então habilitando receptor. Aqui habilitando o receptor da Arena. Posteriormente nós vamos explicar, vai ser explicado para que ele serve também. É a comunicação direta com o controlador da Arena, tá? Onde ela vai fazer envios de comandos mestres, digamos assim, para os robôs. E aqui ele pega esse robô, né? O robô atual que está rodando esse código. Porque, igual eu falei, a ideia é fazer com que um mesmo código ele seja universal. Você coloca ele nos dois robôs, ele consiga se comportar de formas diferentes para esse robô desejado. Então, aqui mesmo ele já pega, por exemplo, que a gente está pegando o nó do robô via supervisor da definição do próprio robô. Ou seja, isso aqui vai ser dinâmico. De acordo com o robô que o controlador tiver, ele vai pegar desse robô em específico. E aqui o inicializador do próprio chutador, né? Que está na biblioteca do chutador, que já foi explicada aí em vídeo anterior. Ok, terminou a nossa função de inicialização. Agora a nossa função de pegar o estado da partida. Get Match State. Então, usando o receptor da Arena, a Arena vai enviar um sinal do que está acontecendo na partida aqui para cada robô. Ela envia para todos. Esse canal de comunicação com a Arena ele é universal. O de um robô com o outro ele é privado para a dupla, nos canais já configurados. Isso não vai ser configurável, tá? Ele já está tudo configuradinho. Vocês não vão ter que mexer nisso. Mas a Arena ela comunica universalmente com todos. Então aqui a gente consegue pegar um código que vai ser enviado pela Arena, que é um caractere. Essa função vai retornar ele, tá? E vão ter uns códigos específicos. Por exemplo, P é quando o jogo está pausado, O é quando o jogo está em movimento, Q e W são os comandos de reposicionamento para ataque ou defesa, dependendo do lado que você tiver da Arena. G é quando aconteceu um gol. E E, por exemplo, é quando a partida está encerrada. Isso vai ser importante na hora de definir o posicionamento e comportamento dos robôs de uma forma geral. Função para normalizar o ângulo. Então, a normalização de ângulo, como que ela é feita? Vai entrar um ângulo aqui, e aí a gente vai pegar esse ângulo. Como ali eu estou trabalhando, a gente resolveu trabalhar ali embaixo com graus. A gente fez toda uma conversão em todos os sentidos, tanto angular como métrico, de comprimento, para ficar mais visível, mais visual na Arena, para ficar fácil de implementar visualmente. Então, estamos trabalhando com graus. Então, aqui eu fiz uma conversão, né, para passar para radiano, vezes π sobre 180.
Eu peguei o seno desse ângulo e depois peguei o arco cosseno. E depois multipliquei, né, por 180 sobre π. De novo, o inverso. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está pegando o arco cosseno do seno, que é o próprio ângulo. Mas o que muda? O que muda é o domínio. Que talvez a gente tenha uma entrada aqui em outro domínio, vamos supor 360 graus. Aqui o domínio do meu arco seno, ele vai de menos π a π. Então ele vai converter qualquer ângulo que entrar nesse intervalo aqui de menos π a π. Ou seja, a gente vai ter um ângulo variando de menos 180 a 180 aqui no resultado final dessa normalização de ângulo. Função para ajuste de intervalo. Então aqui é justamente o ajuste de intervalo que foi feito para ficar melhor visualmente falando. Na nossa vista superior nós temos o lado esquerdo e o lado direito. E para facilitar a interpretação aqui visual, a gente converteu os ângulos que antes eram... aqui era a referência de ângulo 0, que era 0, e para cá, daqui até aqui, a gente tinha um deslocamento positivo, né, de 180 graus, e daqui para cá a gente tinha um deslocamento negativo de 180 graus. Não tenho certeza se era ao contrário, qual que era o negativo ou positivo, mas enfim, era nesse sentido do deslocamento. E para ficar padrão, a gente fez essas conversões ali de quadrante para fazer com que o ângulo varie daqui para cá. De uma forma mais convencional, né? De acordo com nosso ciclo trigonométrico. Então aqui, nosso padrão cartesiano dos quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Lembrando que nada disso é obrigatório, mas isso vai facilitar muito em ações futuras, tá? Então, é recomendável. Então, agora o nosso ângulo vai variar daqui para cá, né? Positivamente, então, mais π. E daqui para cá, negativamente, menos π. Então, nesse ponto que a gente teria o ponto 0. E aqui a gente teria o ponto π ou menos π. Dependendo do sentido que a gente está vindo, né? Aqui teria, por exemplo, então, menos π sobre 2. E aqui π sobre 2. Esse é o sentido que a gente converteu. Antes ele era em relação ao eixo y. Então, aqui foram feitas essas conversões. Então, para o quadrante 1 e para o quadrante 2, a gente fez o ângulo mais π sobre 2 e com o sinal trocado. Para o segundo quadrante, a gente fez 3π sobre 2 menos o ângulo. E para o terceiro quadrante, a gente fez menos o ângulo mais π sobre 2. Que acaba que é a mesma coisa também do primeiro e do quarto quadrante. Só ficou diferente no segundo quadrante. Isso daqui, através de uma análise de ângulos, é que foram feitas essas conversões, tá? De acordo com os intervalos que a gente tinha antes e os que a gente queria. E também o comportamento, né? Que muitas vezes talvez o comportamento era decrescente, a gente queria que fosse crescente, onde era negativo fosse positivo. Essas conversões aqui deram conta do recado para a gente. Lembrando que nada disso é obrigatório, é simplesmente uma convenção para facilitar nosso trabalho mais para frente. Aqui nós fizemos uma função para converter radiano em grau. Simples, então vai entrar um ângulo em radiano. A gente vai pegar ele,
multiplicado por 180 dividido por π. A gente vai ter a resposta em graus. Uma função para enviar mensagem para a dupla. Então aqui, ó, quando a gente quiser enviar uma mensagem para o outro robô da dupla, é só a gente chamar essa função tel e o que a gente quer mandar, um código em caractere. Ela já vai chamar a função responsável lá no emissor, nesse device tag, vai mandar o endereço desse código, e aqui é o número de bytes correspondentes, correspondente a 8 bits, então é o tamanho de um caractere, que é exatamente o que a gente está mandando, que é um byte, então é isso, o 1 já fica padronizado ali. Função para receber a mensagem da dupla, função listen, então ela não recebe nenhum parâmetro e ela vai retornar o código que foi enviado aqui da dupla. A gente verifica se a lista, isso daqui é o tamanho, o comprimento da lista de recepção. Então ele vai formando um buffer, né? Tem um buffer, então a gente vai pegar o buffer do dispositivo e vai ver se ele é maior que 0, ou seja, se tem algo sendo transmitido. A gente vai pegar um ponteiro de caractere e vai receber essa informação. Lembrando que essa informação aqui, ela chega do tipo, é um ponteiro do tipo void. Então ele não tem um tipo específico, você pode transmitir qualquer tipo de dado aqui, tá? Com algumas adaptações, mas a gente optou por puxar e padronizou dessa forma. Então você vai mandar caractere e não tem um caractere específico. Eu quero, quando eu for chamar para dar passe, eu vou chamar do caractere Z, ou C, ou X, ou W. A escolha de vocês, o que vocês vão mandar aqui de código, tá? Então, eu pego esse ponteiro e guardo nessa variável agora aqui. E isso é importante porque quando a gente der um novo, que é o SWB Receiver Next Packet, ele vai passar para o próximo item da lista. Então, se a gente não guardar uma variável estática, né, que o ponteiro a gente vai pegar o endereço, mas o endereço ele vai conter ainda a informação que está sendo passada por aqui. Então, se a gente passar para o próximo sem antes usar uma variável auxiliar, digamos assim, né, intermediária, ele vai limpar o que está dentro desse conteúdo e vai retornar algo em branco ou um lixo de memória, por exemplo. Então, vai retornar o nosso código e é isso. Se não tiver nada na lista de transmissão, ele retorna -1. Essa função para obter a posição. Então, a gente vai obter a posição de que maneira? A gente vai pegar um nó qualquer que vai ser passado. Pode ser o nó da bola, o nó de um gol, o nó de outro objeto que tenha na arena, de outro robô, por exemplo. Tá? E a gente vai retornar a posição dele. Um ponteiro para posição, que no caso vai ser um vetor de 2 posições. Então, a gente define aqui uma constante, dispos, que vai ser a posição desse robô em que o código está rodando. E aqui a gente pega ela. Ou seja, a gente conferiu se tem um nó, porque essa função aqui ela pode ser usada de 2 maneiras. Se a gente passar como argumento para ela um nó qualquer, a gente vai pegar a posição desse nó. Então aqui, ó, dispos, a gente está pegando a posição do nó, a translação do nó que foi passado aqui. Se não, se eu deixar esse campo como null, por exemplo, eu posso deixar esse campo aqui como null, ó, nulo. Se eu deixar esse campo como nulo aqui dentro, na hora de chamar a função, ela vai entrar nesse else e aí vai me retornar a posição do próprio robô. This robot, que foi definido lá em cima como o nó desse próprio robô aqui, que o código está executando, tá? Então, essa função ela pode retornar tanto a posição atual do robô, quanto a posição de outro elemento que você jogue o nó dele ali. E aí, aqui a gente só converte para essas coordenadas, e aqui a gente faz um ajuste para ficar melhor também visualmente. Então, a gente vai passar por um vetor XY, no lugar, porque antes a gente teria as posições Z e X, né?
e elas estariam em sentidos contrários aos convencionais, então em metros. Então a gente fez algumas conversões novamente para facilitar o uso futuro. Antes a gente tinha x aqui e z aqui, nesse sentido. Então a gente tinha x e z, tá? E a gente quer converter para o padrão, que é x e y. Então, o que foi necessário fazer aqui foi a gente falar que a coordenada x é igual a menos a coordenada z e a coordenada y é igual a menos a coordenada x. E ainda a gente passou para milímetro, para a gente trabalhar as posições em milímetro, tá? Então multiplicamos aqui por 1000, que era em metro, passou a ser milímetro. Então isso aqui foi feito novamente, não é necessário, foi feito para melhorar a nossa interação com o programa mais para frente e para alguns testes que foram necessários fazer, tá? Então aqui vocês podem perceber que a posição 0, que é a x, ó, se tornou menos a posição 2, que é o z, vezes 1000. E a posição 1, que é a segunda posição aqui do nosso xy, a posição y, se tornou menos a posição x, vezes 1000. E a gente retorna essa posição. A função aqui para pegar a distância, então getDist, e aqui um alvo, tá? Esse alvo a gente pega um ponteiro dele, que a ideia é pegar um vetor de duas posições desse alvo, o posicionamento mesmo, x e y dele, tá? Então, se tiver o alvo, a gente retorna esse if que ele está só para configurar se vai ter o alvo mesmo, para dizer se vai ter o alvo, senão ele retorna -1, indicando um erro. E se tiver esse alvo ali, se ele não for nulo, né, a gente vai pegar a posição do robô, porque a gente sempre vai comparar a posição, essa getDist, quer dizer a distância do robô atual que está executando o código até algum alvo, que é esse alvo passado aqui. Então, a gente vai pegar a distância, a posição do robô nesse dispos, e a gente vai retornar a fórmula da distância padrão, né? Que é a raiz da soma dos quadrados das diferenças. Então aqui a gente vai pegar a raiz, aqui a gente tem os quadrados, né? O quadrado da diferença nas coordenadas. Então a coordenada é x do alvo menos a coordenada x do robô. Lembrando que aqui tem que ser feita a conversão, né? Aqui a gente desfez a conversão que a gente tinha feito para fazer a medida da distância. Então a gente dividiu por -1000, que a gente tinha multiplicado por -1 e por 1000, né? Dividiu por -1000 e subtraiu com a posição do robô, que aqui vai o índice 2, por ser o z ainda, né? Que a gente pegou direto da função do ibotos. Então aqui o nosso z é correspondente ao x ao quadrado, mais, e aqui o quadrado da diferença das posições em y. Então 1 tira o efeito que a gente tinha feito, e menos a posição 0 equivalente aqui, que era o nosso x e que virou y. Ao quadrado também, a raiz disso tudo. Depois a gente multiplica por 1000 essa distância, porque aí a gente está voltando tudo ao normal, está dividindo por 1000 aqui, então a nossa distância daria em metros. Multiplica por 1000 para voltar a ser em milímetro também, trabalhar padronizado em milímetro. A nossa próxima função aqui, função para pegar ângulo, então essa getAngle. A gente entra com um alvo também, a posição de um alvo, x, y, e a gente vai pegar, se tiver um alvo, essa função também ela trabalha de duas formas possíveis. Se tiver um alvo ali, se ele não for nulo, a gente vai pegar a posição do robô e a gente vai definir um ângulo que vai ser o quê? Arco tangente 2 a tan 2 de a variação
em x sobre a variação em y do robô. Ok? Lembrando que a função atan2 ela vai me retornar a arco tangente do primeiro valor sobre o segundo, tá? E já no intervalo normalizado, digamos assim, só que ele vai estar normalizado no eixo y ali pra gente, que a gente definiu como y da arena, o nosso eixo vertical olhando de cima. Então, aqui, antes da gente retornar, a gente faz esse ajuste de quadrantes, que foi mostrado lá em cima, e transforma para graus, que a gente vai trabalhar aqui com graus também. Se não, se a gente não tiver um alvo definido aqui, ou seja, se a gente passar o parâmetro aqui como null, ele vai pegar simplesmente a rotação do robô. Parâmetro 3 aqui, que é exatamente a rotação, que é a nossa rotação ali no eBolds, ela é definida em eixo ângulo, né? Ela vai ter x, y, z e o ângulo no final. Então é a posição 0, 1, 2, 3. É a posição 3, que é literalmente o ângulo. Então a gente vai pegar ela e aí a gente vai comparar, fazer um ajuste também de coordenada. E o ajuste aqui é outro, tá? Porque é outro sistema de referência também. Então a gente fez os devidos ajustes para padronizar daquela mesma forma de fazer com que o robô seja que ele se comporte da forma visualmente esperada, digamos assim, né? Que ele saia daqui 0, parta positivamente para π. Nesse sentido, ele vai partir negativamente para menos π. Menos π sobre 2 e π sobre 2. Aqui nós temos também a função para alinhamento, do tipo booleana. Boalign, ela recebe um alvo, uma velocidade máxima e uma precisão. Então a gente vai transformar logo esse alvo em coordenadas x e y. Por que a gente fez isso? A gente simplesmente atribuiu variáveis aqui, mas é porque essas funções aqui, muitas das funções definidas aqui, elas foram feitas para operar em looping. Ou seja, a gente vai chamar elas várias vezes no looping, e isso para evitar o uso de delay ou whiles, que a gente fique ali fazendo uma só função o tempo inteiro e perdendo tempo sem fazer as outras. É basicamente uma ideia de multitarefa, vai ser tudo feito mais ou menos ao mesmo tempo. Então, alinha um pouco, ouve um sensor, ouve outro, ouve se teve entrada, isso tudo repetidamente. Então, tudo vai ser feito por passos e não de uma vez só. E por isso a gente tem que guardar isso aqui numa variável global, que essa target chord, reparem que ela é uma variável global que foi definida de fora de todas as funções. Aqui, tem várias dessas variáveis globais, porque a gente está operando aqui de uma forma a não atrasar o programa, né? Então a gente vai salvar nessas variáveis globais. A gente tem também essa variável ângulo, que não é global, ela é local mesmo, porque isso aqui vai ser atualizado a cada vez mesmo. Que a gente pega o getAngle com parâmetro nulo, ou seja, vai pegar o ângulo do robô e o ângulo do alvo. A diferença de ângulo ali vai ser o nosso ângulo de diferença, né, digamos assim. É basicamente um erro angular. Tá? Então, se esse erro angular for maior do que a precisão que a gente deseja, a gente vai agir para corrigir esse erro, digamos assim, né? E a nossa correção aqui, ela vai ser feita da seguinte forma. A gente vai pegar o ângulo sobre 10, vai limitar esse ângulo em 1, tá? Essa função de limitar aqui, ela tá mais bem explicada. Ela está, na verdade, na biblioteca aqui do chutador. Parem que essa função de limitar, o que ela vai fazer? A gente recebe um número,
um threshold, né? Um limiar. Então, se o módulo do número for menor do que esse limite, esse limiar, o número passa normal. A gente retorna ele normal. Se não, se ele for maior, a gente vai retornar no máximo esse limite. Porém, vezes, né? Esse aqui é o sinal. Ó. Repara que é aquela mesma função de sinal lá. Então, o número, o módulo do número sobre o próprio número. Isso aqui é 1 ou menos 1, né? De acordo com o sinal do próprio número. Ou seja, se a gente entrar com um valor aqui, vamos supor que vamos limitar em 100 e a gente entra com 80, vai passar 80. Entra com menos 80, passa menos 80. Se a gente entrar com 200, ele vai passar só 100. Que excedeu o limite, ele vai limitar ali no 100. Se a gente entra com menos 200, retorna menos 100. Ele limita naquele valor em módulo e mantendo o sinal do número de entrada, ok? Então aqui a gente está fazendo essa limitação aqui, nesse termo aqui, para evitar que ele ultrapasse o valor 1. Porque isso aqui vai ser uma fração da minha velocidade máxima. Eu vou definir a minha velocidade atual aqui, que eu vou ligar os motores, ele vai ser uma fração da minha velocidade máxima. Porém, reparem que eu dividi por 10. Ou seja, esse ângulo, se esse ângulo for muito alto, se o erro for muito alto, isso aqui vai passar de 1, né? Se aqui passar de 10, essa fração vai dar mais que 1. Então, essa função de limitação vai limitar em 1. Mas quando o ângulo diminuir de 10, reparem que a velocidade vai ficando cada vez mais suave, ela vai diminuindo gradativamente, proporcionalmente, para ter um final suave e conseguir chegar na posição desejada, tá? Então, à medida que isso aqui vai diminuindo, quando isso aqui é 10, vai dar 1, velocidade máxima. Se já é 8, vai dar 8 décimos da velocidade máxima. Aí por aí vai, 5 décimos, 1 décimo, vai diminuindo até chegar no lugar desejado. Um motor acelerando e um motor andando para frente, né, e outro para trás. Para a gente equilibrar os ângulos ali desejados. Então, no caso aqui, se ele é maior do que a precisão, se ele é um erro positivo, a gente vai acelerar a roda da esquerda para frente e a da direita para trás, tá? Então, basicamente seria isso daqui. Se o nosso carrinho ele deslocou para cá, ou seja, ele deslocou positivamente, a gente vai ter um ângulo θ aqui positivo. Isso quer dizer que o motor da esquerda ele tem que acelerar para frente e o motor da direita para trás, né, para ele conseguir se endireitar. Ou seja, aqui mais V e aqui menos V, que é o caso que tem lá. Ou se não, a gente tem um else aqui, se for menor, minto. Na verdade, esse ângulo ele já carrega essa informação para a gente. Se o robô estiver para o lado contrário, o nosso ângulo também vai ser negativo. Tá? Então ele já vai carregar essa informação de sinais para a gente não vai ter que fazer essa troca não. Então aqui a gente vai ter um menos θ e a gente sabe que as situações se invertem, né? Para corrigir eu tenho que acelerar o da direita e desacelerar, digamos assim, ou inverter o sentido de rotação da esquerda. Então, como aqui a gente está multiplicando o ângulo nessa velocidade, ele já vai trazer essa informação de sinal para a gente, tá? Então, basta a gente ver, ó, o lado esquerdo ele é proporcional ao sinal do ângulo, né? Ó. Se o ângulo é positivo, a velocidade da esquerda é positiva. Ângulo negativo, a velocidade da esquerda é negativa. Então, a velocidade da esquerda recebe V. A velocidade da direita ela recebe menos V, sempre sinal oposto ao ângulo, tá? Aqui. Agora esse else
e a gente retorna true, né? Enquanto a gente estiver atuando. Essas funções aqui que foram feitas, elas vão retornar true enquanto elas estiverem atuando. Quando elas terminarem de atuar, elas se tornam falso. Então, nesse else, a gente tem o caso da gente já chegar na precisão, ou seja, o ângulo ali de erro ser menor do que a precisão, que é o que a gente quer. Então, aí a gente para os motores e retorna o falso. Próxima função é a go to position. Então, a gente vai até uma posição determinada. Tá? Então, a gente consegue ter um alvo e uma distância de parada. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, as duas condições de parada desse negócio. A ideia é que o robô vá até uma posição desejada ou que ele vá até ele ter o domínio da bola. E aí, para isso, a gente tem as entradas possíveis. A gente vai ter o alvo, a posição do alvo, que pode ser a bola, pode ser uma posição fixa na quadra e por aí vai. No campo, né, aliás. E a gente vai ter a distância de parada, que vai ser o quê? É uma distância até o robô parar. Isso para compensar a questão de que o fato de que o robô e os objetos eles têm o seu eixo no meio, né? Então a gente tem o centro do eixo de coordenadas aqui no meio do robô, por exemplo, e o da bola também. O da bola está aqui no centro. Então, se ele tentar encontrar os centros, isso aqui vai bater, eles vão se chocar e nunca vão conseguir encontrar os centros, né? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que... O máximo que eles vão conseguir chegar, por exemplo, seria assim, ó. Então, a gente tem que colocar essa distância de compensação, né? E que isso aí pode ser ajustado experimentalmente. Tem que ter essa distância aí de compensação, pelo menos, ó. Né? Que vai ser a minha stop dist. Isso aqui, o mínimo, né? Geralmente já tem que ser mais do que isso para ter uma folguinha aqui e tal, dependendo da distância que você quer parar do seu alvo, né? E a outra condição, então, é a gente ter o domínio da bola. Isso é na biblioteca Kicker, né? Então, na biblioteca Kicker, eu tenho uma função que ela me retorna se o robô tem o domínio da bola, tá? Então, essa aqui, ó, essa ball hold, do tipo booleana, tá? Então, ela vai me retornar de acordo com a presença ali magnética que a gente incorporou na bola. A gente consegue saber se a bola tá ali. Então, ela vai me retornar true ou false. Se ela me retornar true, quer dizer que a bola tá sob o domínio do robô. Então, aqui a gente tem as condições de parada logo no início. Então, se a gente tiver o domínio da bola e se a distância for -1, ou seja, se a gente pôr -1 aqui, quer dizer que a gente quer que o robô pare quando ele dominar a bola. Se a gente pôr outro valor, que a gente quer adotar aquela posição ali como literalmente stop dist. Então, se entrar nesse caso aqui do domínio da bola, ó, dominou a bola, a gente vai parar o motor e retornar falso. Agora, em outros casos, a gente vai salvar a coordenada do alvo, né, em coordenadas em variáveis globais aqui. Vai calcular esse ângulo também, né, que é o ângulo de erro aí entre o robô e o alvo. E aí, ó, se esse ângulo for maior do que 10, a gente vai fazer uma correção brusca, que é um alinhamento, a função anterior. Então, vai alinhar, vai só alinhar. Se não, a gente já vai alinhar e andar ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer uma correção em uma curva mais suave, tá? Então, se o ângulo for muito grande, a gente faz uma correção brusca e depois acaba de alinhar suavemente. Se não, a gente já vai fazendo esse alinhamento suave e caminhando até o objeto. Então, aqui a gente vai ter que, se a distância do alvo menos a distância de parada for maior do que 20, e 20 é essa tolerância, lembrando que já tem milímetros, tá? Então, corresponderia aí a 0,02 de precisão, né, em metros, que já é um tanto aceitável aí.
ou se stop dist igual a -1, tá? Se um dos dois acontecer, então a gente vai executar uma correção, tá? Então, essa correção vai ser o seguinte: se o módulo do ângulo for maior do que 1 a -3, né? 1 vezes 10 a -3, a gente vai fazer correções para atuar, para atenuar esse erro, né? Que é o próprio ângulo, até que ele fique nessa faixa aceitável aí, né? De precisão na terceira casa decimal. Então, se o ângulo é maior do que 0, o que nós vamos fazer? Mesmo esquema aqui, ó. Só que aqui a gente vai fazer uma ação, digamos assim, uma curva mais suavizada, porque a gente está fazendo uma correção ao mesmo tempo que está andando para frente. Aqui a gente está girando em cima do próprio eixo, porque era um caso de alinhamento. Agora que a gente quer andar para frente, por exemplo, e alinhar ao mesmo tempo, seria uma ação conjunta. Então, ó, agora a ideia utilizada aqui foi a seguinte: se a gente tem o robô deslocado para cá, por exemplo, a gente vai ter aqui um ângulo θ, né, positivo. Mas aqui, se eu não me engano, a gente nem trabalhou com o valor do ângulo. O valor do... não vai influenciar não, porque a gente pegou foi o cosseno desse ângulo, tá? Então aqui, esse ângulo aqui, ele variaria da seguinte forma, tá? Aqui seria o ângulo 0, né? Que aqui é um ângulo de erro, digamos assim. 0. Aí aqui ia aumentando e aqui diminuindo. Mas, de qualquer forma, o cosseno desse ângulo ele vai ter o mesmo valor, né? Para um mesmo θ aí para um mesmo θ com sinais diferentes. De qualquer forma, eles teriam aqui o mesmo cosseno. Então, a ideia aqui foi usada da seguinte forma: se a gente tem o robô deslocado dessa forma, ó, a gente quer priorizar sempre a velocidade máxima. Então, ó, a gente teria que reforçar o lado de cá, né, e tirar do lado de cá. Então, a gente vai setar o lado de cá como máximo. Isso aqui vai ser Vmax. E o lado de cá vai depender do ângulo, né? Se o ângulo de cá estiver muito longe, a gente quer diminuir bem. Se estiver perto, ele pode praticamente ficar igual. Em situação ideal, em que isso aqui estiver alinhado, o ideal é que os dois sejam em 10, né? Para ir totalmente para frente reto. Mas então, a gente usou aqui, ó, para outra velocidade, a gente usou Vmax vezes cosseno. Porque o cosseno, ó, quando a gente vai... se esse ângulo aqui aumentar muito, o cosseno vai diminuindo. Então, assim, a gente diminui essa velocidade aqui para a velocidade de lá conseguir jogar ele, endireitar ele de volta para a posição de equilíbrio. E o de cá acontece o oposto, né? Se tiver nessa situação aqui, aqui vai para Vmax e aqui vai para Vmax cosseno θ. Ok? A gente consegue sempre ir para frente. Um vai ter em velocidade máxima, o outro vai estar quase em máxima também. Ok? Esse erro geralmente não vai ser muito grande. Então aqui, ó. Se o ângulo é positivo, então o motor esquerdo vai para a máxima e o direito, ó, vai para um cosseno que multiplica o cosseno do ângulo, que multiplica a velocidade máxima, que é 10. Se o ângulo for menor que 0, essas situações se invertem. Repare que aqui está motor esquerdo, motor direito, motor esquerdo. Se invertem as situações aí. Inclusive aqui achei um erro, ó, que eu vou até corrigir no site. Aqui está faltando a conversão angular aqui, ó. Porque esse ângulo que a gente está usando universalmente, ele é em graus. E a função trigonométrica na linguagem é em radiano. Ok. Então, se não, ou seja,
Se o nosso erro já estiver dentro da faixa aceitável, a gente vai parar de andar alinhando, digamos assim, e vai tentar começar a andar em linha reta. Tentar andar totalmente em linha reta. Aqui a gente fez um desconto aqui na velocidade, aqui, experimentalmente mesmo, porque uma das rodas estavam patinando. Então, uma solução, por exemplo, é reduzir a velocidade um pouco da outra para tentar equiparar aí essas velocidades aí, tá? E aqui a gente fez uma espécie de controle proporcional baseado na distância que está até o alvo. Então, e com o limitador, né? Limitando esse termo aqui em 1. Então, isso aqui vai ser uma fração da velocidade máxima que a gente admitiu aqui para cada motor. V1 como 10, V2 como 9,45. E aí, acima de 10 milímetros no caso, né? A velocidade vai ser máxima. A barra de 10 já vai ser a fração correspondente aqui, o denominador 10, da porcentagem da velocidade máxima. Então, 9 décimos a velocidade máxima, 8 décimos, vai diminuindo a velocidade até que a gente consiga chegar perto ali chegar o mais perto possível do alvo, né? Motor direito, motor esquerdo. E a gente retorna true enquanto a gente está atuando, né? Toda vez que estiver dentro de um looping principal aí. Ou se não, né? Se já tiver encerrado totalmente as atividades aí, né? A gente já tiver alcançado a distância ali que a gente queria, a gente seta o motor para 0 e retorna falso. Função para rotacionar, set angle. A gente vai entrar com um ângulo, velocidade máxima e uma precisão. Ele vai pegar o ângulo entre o robô e esse ângulo desejado, vai normalizar. E aí, se o módulo do ângulo desse ângulo aqui, né, esse eng, que no caso é o nosso erro, se for maior do que a precisão, a gente vai atuar para diminuir esse erro até que o ângulo do robô, que é esse get angle null, que é a função que a gente já explicou, menos o ângulo que a gente quer ir, seja 0. A gente vai atuar até zerar esse erro angular aqui. Da mesma forma, ó, vai limitar essa parte aqui em 1. Isso aqui vai ser uma fração, né, a partir de 10, que vai começar a reduzir a velocidade proporcionalmente. Vai virar uma fração da porcentagem, uma fração, né, ou seja, uma porcentagem da velocidade máxima. Motor esquerdo, motor direito, positivo, negativo. Aí sim, esse é um positivo e negativo, com a mesma velocidade, que vai rotacionar em torno do próprio eixo. Que a ideia aqui é setar o ângulo, né, do robô. Enquanto está atuando, retorna verdadeiro. Terminou, motores em 0 e retorna falso. Função para identificar a reposição de bola, se a reposição de bola é do centro, tá? Então, center begin, booleana. A gente pega a posição da bola, né, a translação da bola. E se a posição em Z, originalmente que era em Z, que agora virou o nosso X, for menor que a menos 1 vezes 10 é menos 3, né? E a posição também, o módulo da posição em X for menor que 0,001, quer dizer que a gente está repondo na bola do meio, né? Que o meio ali é a nossa origem do centro do plano cartesiano. Ali é totalmente zerado as coordenadas. Então, se for menor do que isso, a gente sabe que a reposição está sendo feita do meio, retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Função para identificar a posição da falta, que a falta pode ir para um dos 4 quadrantes, né? Para a marca de reposição de um dos 4 quadrantes. Então, aqui, ó, a gente analisa, pega a posição da bola, né? Se X for negativo e Z for negativo, quer dizer que nós estamos no primeiro quadrante. Considerando aqui é o sistema de coordenadas do IBOTS. Então, estou trabalhando com X e Z. Tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, as combinações aqui dos quadrantes.
que basta fazer uma análise rápida que é tranquilo de identificar. Então vai retornar a posição da falta. Eu numerei elas do primeiro quadrante aqui de 0, 1, 2 e 3. O número do quadrante é -1 no caso, para se tornar posições aqui para um vetor que vai ser usado posteriormente. 0, 1, 2, 3. Aqui temos uma função aqui também que se chama vertical move. A gente vai ter uma coordenada y e a gente vai deslocar para essa coordenada totalmente de forma vertical. Então, ou para frente ou para trás verticalmente. A gente pega aqui a posição do robô. Aí, é pegar a posição y desse robô. A gente vai pegar ela aqui. Que no caso que a gente vai transformar, né? A posição x vai virar a posição y. Vezes 100 e com um menos. Transformamos a coordenada. Eu vou pegar o ângulo também, que vai ser o get angle null, ou seja, o ângulo do robô, tá? E aí, ó, se o nosso módulo da diferença de coordenadas em y for maior do que 0,001, a gente vai atuar para corrigir isso, tá? Então, se o ângulo for maior que 90, e aqui tem uma tática, usando a mesma tática anterior, do seno do ângulo. E aqui também está faltando a conversão, porque esse nosso ângulo aqui a gente usou o get angle, que retorna o ângulo em graus. Aqui está faltando a conversão. Então tem que ser vezes π sobre 180. E aí, se for maior do que 90, a gente tem essa situação aqui, em que o motor esquerdo pega a velocidade máxima e o direito pega um seno daquele ângulo. E caso contrário, a gente vai pegar... esses motores vão se inverter aí. O esquerdo passa a pegar em função do seno e o direito pega a velocidade máxima. E para o caso aqui da coordenada y ser menor do que a coordenada do alvo ser menor do que do robô, a gente inverte as situações aqui, né? E aí o robô vai para trás para chegar na posição. Então são mesmas situações de cima, porém com velocidades com sinais opostos. Aqui nós temos a função Path Tracker, que é uma função desenvolvida para o goleiro, tá? Em que ela vai analisar a trajetória da bola, digamos assim, ela vai analisar durante ela vai fazer a análise em 3 passos de simulação. A cada 3 passos ela faz uma nova análise, ou seja, ela vai fazendo análise o tempo todo da trajetória da bola. E o que é a ideia? A ideia que a gente definiu tem um Current Index, que é uma variável global que vai rodando a cada passo, ela vai sendo incrementada aqui no final, ó. Aqui, ó, Current Index, ela vai sendo incrementada, ela começa em 0, vai sendo incrementada. E a gente pega esse I, vai ser o meu índice para percorrer alguns vetores, ela vai ser esse Current Index, o módulo dele por 3, o resto da divisão por 3, ou seja, isso aqui vai dar ou 0, ou 1, ou 2. O tempo inteiro vai ficar dessa forma, 0, 1, 2, 0, 1, 2, infinitamente. Esse Current Index é do tipo long, ou seja, ele não vai esgotar esse tempo de simulação, não vai chegar no limite dele, não. Então, ó, se I for 2 já é o meu passo de análise, que eu já estou analisando a situação. Porque antes disso, então, ele vai entrar aqui embaixo, ó, entrar nesse else, quando o índice for 0 ou for 1. Ele vai preencher uma lista de pontos, ele vai guardar uns pontos da bola, coordenadas x e y da bola, que foram lidas aqui em cima, ó. Cadê? Aqui, ó. Current Post pega a posição do nó passado como parâmetro, não precisa ser necessariamente a bola. No caso, vai ser a bola, por exemplo. Então, a gente vai pegar a referência de
posição desse objeto, que no caso é a bola, e guardar ali nesse vetor, tá? Então a gente vai guardar o valor na posição 0, por exemplo, depois no próximo passo vai guardar a nova posição aqui na posição 1, por exemplo. A gente vai ter os dados da posição 0 e da posição 1, x e y em 0, x e y em 1. A gente já consegue ter uma variação e calcular os parâmetros necessários aí, por exemplo. Calcular uns resultados instantâneos ali, né? Então, ó, aí no próximo passo, então, guardou a posição x e y no índice 0. No índice 1, guardou x e y também. E no índice 3, aí a gente já vai resolver alguns cálculos e assim por diante. Isso vai se repetindo em ciclo. Ou seja, ele vai atualizando essa coordenada da bola, digamos assim, praticamente em tempo real, a cada 3 passos de simulação. Então, em caso de índice ser 2, então ele faz os cálculos. Ó. A gente define o y0, que a gente vai definir a equação da reta que essa bola tá fazendo em y, deslocamento dessa bola em y, tá? Em função de x. Então a gente vai ter aqui y0 vai ser o nosso primeiro ponto registrado na posição 0, né? Índice do y aqui, que é o índice 1. A gente deve definir um m, que é o coeficiente angular da reta. Então, variação em y sobre variação em x. Definir um x0, que é na posição 0, a gente vai ter o x. A gente vai ter um y final, que vai ser o y que a gente quer achar. E aí, a gente definiu que o robô ele vai ficar se movimentando em uma linha reta, no sentido do gol, com a coordenada x travada. Então, com isso, a gente consegue igualar duas equações, substituir o x aqui, ó. Então, esse x que vai ser a posição de referência, que a gente vai passar aqui, a posição de referência que o robô vai estar, geralmente é o centro do gol, né? Vai ser passada essa posição aqui. E aí a gente tem a equação da reta. Então, y igual a y0 mais m que multiplica o delta y, x menos x0. Tá? Depois a gente consegue descobrir o y final da bola no alinhamento em que o robô vai estar para defender o gol. Com isso, a gente define aqui uma variável coming. Então, a gente consegue ver se a bola está vindo em direção ao gol. E se a nossa posição 1 for maior do que a posição 2, né? A posição 0, a nossa posição, ou seja, a nossa próxima posição, a nossa posição posterior maior do que a anterior, quer dizer que a bola está vindo, né? No sentido do gol direito, as posições vão crescendo em x. Então, quer dizer que a bola está vindo para o gol. A gente define como true. Se não, define como falso. Que a gente limita esse deslocamento, porque ali a gente pode ter calculado um y final qualquer, né? Ele pode dar lá no canto do campo e tal, mas a gente limita essa movimentação do robô simplesmente para os limites do gol, né? Que não tem necessidade de se deslocar mais do que o gol, não faz nem sentido. Então a gente definiu aqui esse HGW, HGW, half goal width, então metade da largura do gol. Tá? Porque o gol é centralizado em 0, então ele vai de menos 220, por exemplo, a mais 220. Então, se o módulo dessa posição for maior do que o meu limite aqui da metade do gol, né? A gente define, se for maior do que 0, ele vai para o limite positivo. Se não, ele vai para o limite negativo. A gente mantém o robô aí dentro dessa faixa de trabalhar aí, dentro do gol, digamos assim. Aqui nós temos a posição de stand-by. Então, quando a bola não estiver vindo, ele vai para a posição de stand-by. Essa posição é definida como? A posição X é a posição X passada como parâmetro desde o início. O posicionamento inicial do robô. Aqui, essa referência. A gente define um auxiliar aqui, que vai pegar primeiro o último ponto que a gente leu da bola. A coordenada X dele. Se essa coordenada X for menor que 800, esses valores aqui foram experimentais, tá?
a gente vai ter que a posição de standby, a coordenada y, vai ser a própria condição de referência. Então, se ele estiver muito longe do gol, a gente vai deixar ele parado no centro mesmo, que é a referência. Se não, a nossa posição de standby ela já vai ser ajustada. De acordo com essa equação aqui, ó, que leva em consideração o quê? O centro inicial, a referência, que no caso aqui vai ser o nosso zero ali no meio do gol, mais aí a gente vai ter, ó, a largura do gol, só que ela vai ser influenciada por duas frações dessa vez. A primeira fração é a razão entre a coordenada y e 1000. A gente definiu que, por exemplo, se for acima de 1000, se isso aqui for acima de 1000, quer dizer que a gente quer que o robô vai totalmente para o canto. Essa coordenada y. Tá? Porque essa coordenada em y sendo acima de 1000, quer dizer que a bola que vai ser chutada, ela está muito no canto. Então a gente quer que o robô vá para esse mesmo canto. Só que outra coisa que multiplica aqui também é essa razão da posição em x, tá? Que a gente pegou aqui no auxiliar aqui em cima. Porque a posição em x também muda. Tipo, se o robô estiver muito longe do gol, o robô que vai chutar a bola estiver muito longe do gol, a gente não precisa ficar no canto. Mesmo que ele esteja lá no canto do outro lado, a gente pode ficar no meio do gol, que até a bola chegar dá tempo de deslocar. Agora, se a gente tiver... se isso aqui for muito grande em x, ou seja, estiver muito perto do gol, aí a gente já tem que deslocar imediatamente, desde que aqui a gente esteja deslocado para um canto, a gente tem que deslocar imediatamente para o outro canto do gol, né? Que já vai estar perto. A gente já tem que aproximar dessa distância. Então, a distância de descanso, assim, digamos, de stand-by do robô, quando a bola não estiver vindo, ela vai ser julgada aí pela proximidade da bola e pela posição da bola, tanto em X como em Y. Ok? Então, se a bola estiver vindo, ó, com aquela variável que a gente definiu lá em cima, a gente vai fazer um movimento vertical até alcançar essa coordenada YF, que foi definida ali em cima pela gente. E a gente vai definir o correction step como 1. Porque senão, ó, se a bola não estiver vindo, a gente vai fazer umas correções, ajeitar a posição baseado nesses correction steps. Então, vai começar indo para a posição de standby, que foi definida ali em cima, tá? Com offset de 0, ou seja, stop dist 0. E aí, quando isso aqui for feito, ó, então quando ela estiver executando, isso aqui vai retornar true. Quando for realizada, vai retornar falso, que eu pus o inverso aqui, então vai entrar dentro do if. Correction step mais, vai para o próximo passo, que é esse, ó. Ele vai setar o ângulo, definir um ângulo padrão de 90 graus. Terminou, vai para outro correction step, qualquer. Então, ou seja, isso aqui para de acontecer, porque vai para um step que não está nesse nenhum nem dois. É porque aí, quando a bola está vindo, eu coloco o step em 1 de novo. Então, próxima vez que a bola tiver um sossego, digamos assim, uma folga, né? Que o goleiro tiver uma folga, ele vai realinhar novamente ali naquela posição. Seja o centro, seja mais para cá, mais para lá, a posição que tiver mais favorável ali no momento. E é isso, nossas funções aqui. Obrigado por assistirem o vídeo, galera, e até mais.